Olá, alunos! Bem-vindos à nossa aula de Projeto de Vida. Meu nome é Camila e na aula de hoje nós vamos falar sobre práticas de cidadania. Lembrando que essa é a nossa segunda parte da aula e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre movimentos sociais. O que são movimentos sociais? Acompanhem comigo aqui na tela. Os movimentos sociais podem acontecer em território local, nacional ou até mesmo global. São organizações coletivas que lutam por uma determinada causa. Então, em relação aos movimentos sociais, nós podemos afirmar que as pessoas se unem em prol de algo, em busca de algum tipo de solução, seja algum problema, seja alguma ação que deve ser feita na sociedade, então essas pessoas acabam se unindo. Continuando, temos ali o primeiro tipo de movimento, o movimento negro, é a organização que luta contra o racismo e pela melhoria da qualidade de vida das pessoas negras. Apesar de estar presente de forma global, o movimento negro norte-americano, também conhecido como o Movimento dos Direitos Civis Americanos, é o mais conhecido. Foi um movimento de protesto em massa contra a segregação racial e a discriminação no sul dos Estados Unidos, que ganhou proeminência, um destaque, na década de 1950. Na imagem, vocês podem observar o ativista Martin Luther King Jr., que falou sobre o seu discurso Eu Tenho um Sonho. No caso, em inglês, I have a dream. E nesse discurso ele falou sobre o sonho que ele tinha das pessoas se tornarem iguais e que acabassem essa questão de racismo contra as pessoas negras, principalmente nos Estados Unidos. Continuando, temos o movimento estudantil, que é o caminho utilizado por alunos em prol de mudanças políticas, ambientais, econômicas ou sociais. Embora muitas vezes focados em questões das escolas e universidades, grupos de estudantes sempre influenciaram grandes eventos políticos. Em relação ao movimento estudantil, nós também podemos falar sobre a questão da reivindicação por melhorias, principalmente no transporte público, no financiamento de materiais. Então, geralmente, esse movimento busca esse tipo de melhoria. Dando prosseguimento, nós temos o movimento operário ou trabalhista, que começou no século XIX, quando houve um grande aumento do número de desemprego e da marginalização social, um conjunto de consequências da Revolução Industrial. Por isso, é um movimento tradicional que luta pelas classes. Foi em contexto da precarização das condições trabalhistas que surgiram os primeiros movimentos sociais dos operários. E você observa aí na imagem um cartaz bem grande com o nome 1º de maio, que é a data do Dia dos Trabalhadores, exatamente devido a esses protestos e reivindicações que as pessoas fazem. Ainda sobre o movimento dos trabalhadores, nós podemos falar que, para reivindicar seus interesses e direitos, os trabalhadores se manifestaram por meio de greves. Esse recurso trabalhista é utilizado até hoje para conquistar melhorias trabalhistas. No Brasil, uma das maiores manifestações do movimento operário foi a greve de 1917, em que milhares de trabalhadores exigiam melhores condições de trabalho e aumento salarial. Em relação ao movimento trabalhista, nós também podemos falar que, para reivindicar seus interesses e direitos, os trabalhadores se manifestaram por meio de greves. Esse recurso trabalhista é utilizado até hoje para tentar conquistar melhorias trabalhistas. No Brasil, uma das maiores manifestações do movimento operário foi a greve de 1917,
em que milhares de trabalhadores exigiam melhores condições de trabalho e aumento salarial. Alguns ganhos relacionados a esses tipos de greves foram o auxílio alimentação e o auxílio saúde, que com o passar do tempo foram incorporados ao salário dos trabalhadores. O movimento ambiental, que foi a partir da década de 1980, se multiplicou e consagrou a importância da educação ambiental para uma mudança geral de hábitos, além de lutar contra os desafios ambientais já bem conhecidos como poluição, uso intensivo de agrotóxico, desmatamento ou perda da biodiversidade, a urbanização descontrolada, esgotamento dos recursos hídricos e o aquecimento global. E na imagem vocês podem perceber uma das pessoas, no caso um dos símbolos do movimento ambiental, que foi Chico Mendes, natural aqui do estado do Acre, da cidade de Chapuri, que lutou pela preservação do ambiente, do meio ambiente, era contra o desmatamento em massa, ok? Então, finalizando a nossa aula de hoje, para mais informações vocês podem pesquisar no material que está disponível na plataforma e vejo vocês na próxima aula de Projeto de Vida. Tchau, tchau!